Vontade para avisar se eu ultrapassar o tempo, mas eu acho que eu não vou. É que eu não sou nada britânico. Eu sou bem brasileiro. E até gosto um pouco de cultivar o atraso. Acho que faz bem, né, pra gente, para romper um pouco com esse ritmo de vida capitalista, né, de que as coisas têm que acontecer exatamente dentro daqueles quadros. Queria parabenizar a organização do evento, agradecer Lidiane pela mediação dessa mesa, dizer para a Mariana que eu gostei muito de ouvi-la. E eu estou aqui hoje, meu nome é Clayton, eu faço doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo, eu sou orientando da professora Tessa, e atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre Marilena Chaui, repressão sexual e autoritarismo no Brasil. E dentro desse universo de pesquisa, né, eu me vi obrigado a me interrogar por um conjunto de conceitos, né, a partir desse título da tese, né? Tanto conhecer toda a obra da Marilena, né, me dedicar à leitura dessa obra que é imensa e interessante e intensa, e também tive que pensar esses termos que compõem o meu título, para além, né, da obra extensa, né? Repressão sexual e autoritarismo no Brasil. Essas coisas, para Marilena, né, quando ela foi estudar a repressão sexual ali no final da década de 70, ela começa esse estudo em 1979, e desse estudo vai resultar um primeiro trabalho que se chama Repressão Sexual, essa nossa desconhecida, em 1984, ela identifica que quando ela começou a estudar a repressão sexual e o autoritarismo no Brasil, ela disse que ela pensou que se tratava de uma questão pontual e específica. No entanto, o estudo fez com que ela percebesse que a repressão sexual ela está na estrutura de toda a sociedade brasileira. E essa estrutura da sociedade brasileira é uma estrutura autoritária. Então ela viu que existia um cruzamento entre a repressão sexual e o autoritarismo na constituição da sociedade brasileira. Então, voltando à questão do título, né, aqui eu vi como essas duas coisas se envolvem, né, repressão sexual e autoritarismo. No percurso da minha pesquisa, eu fui bastante questionado a respeito do sentido da própria ideia de autoritarismo para Marilena Chaui, pelo professor Homero Santiago, que participou da qualificação da minha banca, que deu contribuições muito valiosas. E então eu pensei, eu preciso me perguntar, por um lado também, o que quer dizer repressão sexual no pensamento dela? Se dá para pensar a repressão sexual sem o autoritarismo, né? Já que ela disse que essa é uma marca do autoritarismo brasileiro. E também, por outro lado, o que é o autoritarismo? O que ela está entendendo por autoritarismo? E eu estou dizendo isso tudo para vocês porque o que eu quero falar um pouco para vocês hoje é de um recorte no interior dessa investigação que eu tenho realizado ao longo dos meus dias, nos últimos anos. E esse recorte diz respeito a me interrogar sobre o autoritarismo. O que a Marilena entende por autoritarismo, como que ela começa a pensar a respeito desse tema, né? Quando ela começa a pensar. E então é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Não vou falar sobre repressão sexual, mas quero pensar especialmente nesses começos do pensamento da Marilena Chaui a respeito dessa ideia de autoritarismo, porque ao longo da vida dela, ela vai trabalhar com esse conceito em diferentes obras e abordando diferentes relações que o autoritarismo tem, por exemplo, autoritarismo e a cultura, né? A cultura autoritária, a sociedade autoritária, a ideologia da competência, ela vai desenvolver esse conceito para pensar também como que isso é o autoritarismo contemporâneo, como é que ele funciona. Então ela vai pensar o autoritarismo em vários âmbitos, vamos dizer assim, né? A questão da repressão sexual e o autoritarismo, que eu já havia comentado. Mas ela começa se perguntando a respeito do pensamento autoritário. E ela começa esse exercício de maneira mais profunda
num texto que se chama para uma crítica da ação, apontamentos para uma crítica da ação integralista brasileira. Esse texto é resultado de uma palestra que ela ministrou em 1979, que posteriormente foi publicado num livro chamado Ideologia e Mobilização Popular, que ela escreveu junto com a Maria Silvia Carvalho Franco. Junto, na verdade, é um modo de dizer, né? O livro é assinado pelas duas, mas elas têm ensaios diferentes dentro desse livro. Okay? E nesse livro, eu acho interessante muitas coisas que a Marilena fala a respeito do autoritarismo. E quando eu falo interessante, eu digo interessante para nós, que estamos tentando aqui repensar a América Latina. Porque um ponto muito importante que ela atravessa, e que era um ponto comum entre autores no período ali no final da década de 70 e 80 no Brasil, que é a questão da importação de ideias. Aliás, não só nesse período, né? Antes disso, né, a gente já está falando sobre a crítica da importação de ideias. A gente pode pensar a Semana de 22, os modernistas, como também uma expressão dessa interrogação, né, de como sair desse lugar de meramente importar. Né? Então, me corrigindo aqui. Mas o que ela faz? Ela se interroga também sobre isso. E nessa interrogação, ela vai tentar delinear as linhas do que seja o pensamento autoritário. Então, a Marilena, nessa obra, ela não está, que foi publicada em 79, volto a dizer, né, a gente ainda estava vivendo a ditadura militar, estava ao final já da ditadura militar brasileira. Ela não está interessada numa psicologia do autoritarismo, né? Não é essa a ideia dela. Nem mesmo uma psicossociologia do autoritarismo, ou uma sociologia do autoritarismo. Ela, inclusive, fala que depois do trabalho da Escola de Frankfurt, né, a respeito do pensamento autoritário, né, da personalidade autoritária, você não teria muito o que dizer, né? Mas, enfim. Então, o que ela quer realmente aqui neste momento é situar que a interrogação que ela está fazendo a respeito do autoritarismo se refere ao pensamento autoritário. Trata-se, portanto, de algo que está no âmbito de uma epistemologia e de uma política. É assim que ela define esse trabalho que ela desenvolve nesse livro, que a gente poderia chamar, com razão, e acredito que com o aval dela, de crítica à ideologia. Então ela faz uma crítica à ideologia brasileira. E é muito interessante esse trabalho, porque nesse movimento crítico da ideologia brasileira, não escapa nem à esquerda, nem à direita. Porque ela identifica muitos elementos do pensamento da direita, também no pensamento de esquerda, quando se trata de pensar a questão do debate a respeito do nacional, do Brasil, de uma identidade nacional, enfim. Então, a questão da Marilena é uma epistemologia, uma crítica à ideologia brasileira. E como que essa ideia de fazer essa crítica à ideologia brasileira, ela vai se dedicar a estudar o pensamento autoritário dos integralistas, né? Então ela vai ler Plínio Salgado, por exemplo, entre outros. E por que ela começa a fazer essa interrogação a respeito do pensamento autoritário dos integralistas, né? Porque em um dado momento, em plena ditadura militar, ela ouve o professor Reale, um filósofo brasileiro, dizer o seguinte: chegamos ao poder. E ela começa a se interrogar, o que ele quis dizer com isso? E ela foi perguntar para a mãe dela o que a mãe dela achava, né? E ela lembrava também que os pais, ela cresceu num ambiente de integralistas, né, a Marilena. Então ela sabia também da importância que o Reale tinha para os integralistas, né? Então é isso, ela está vendo que, de alguma maneira, existe aí uma raiz, né, desse pensamento autoritário que, uma linha, vamos colocar uma linha no fio da trama da história do pensamento autoritário brasileiro. Acho que ela vai nos ajudando a traçar essas linhas, isso é interessante. Enfim, eu digo tudo isso para situar o horizonte de investigação.
E então eu vou tentar passar agora, até fazendo uma espécie de ideologia da Marilena Chaui, né? Sem tanto discutir o pensamento dos integralistas que ela analisa, tentar falar um pouco para vocês de maneira sintética o que ela identifica como sendo pensamento autoritário, qual que é a natureza do pensamento autoritário, como que ele funciona, qual que é o modo de funcionamento desse pensamento autoritário brasileiro. E aí, as investigações dela são a respeito do integralismo brasileiro, né? Situo. Mas eu vou dar aqui para vocês mais o osso, vamos dizer assim, da obra, para a gente, de repente, conseguir construir alguma relação com o autoritarismo do nosso tempo presente, né? Como é que essas coisas... Tem alguma permanência dessa lógica de pensar? Nossa, tenho 3 minutos, então eu vou tentar ser breve. Então a primeira coisa que ela nos diz é que o pensamento autoritário, ele inverte a relação de predicação. Ele coloca no lugar do sujeito o predicado e coloca no lugar do predicado o sujeito. E isso faz com que esse pensamento não possa exercer a reflexão. Então, o correto seria dizer que o pensamento autoritário não é propriamente um pensamento, mas ele é uma imagem, porque ele é incapaz de refletir, ele é uma imagem do pensamento. Esse pensamento, ele se caracteriza também por ocultar as suas determinações que estão no processo de produção do seu próprio discurso. Então, ele depende desse ocultamento para conseguir se apresentar como racionalidade. Além disso, o que ela percebe, né, nessa natureza desse pensamento que é mais uma imagem, né, e a imagem da crise vai ter uma importância muito grande para ela, ela percebe que os nossos teóricos, né, eles, quando se questionam sobre o porquê da importação de ideias, eles esquecem essa dimensão do pensamento, e ela diz que o pensamento é porque ele é autoritário que ele importa ideias, não é porque ele importa ideia que ele é autoritário. Porque o pensamento autoritário, e eu vou terminar com uma citação da Marilena, para não ultrapassar o meu tempo, ele é o seguinte: o pensamento autoritário é submisso ao já pensado, à teoria prévia que funciona como modelo explicativo fixo, ao já feito, às ações passadas erigidas como exemplos a serem imitados ou rejeitados, num perene exorcismo do risco do inédito e, portanto, da história. O pensamento autoritário é o pensamento que não se caracteriza principalmente pelo mando, mas pela obediência. É o pensamento que começa quando a gente aceita deixar de pensar. Isso é o pensamento autoritário. Agradeço pela escuta de vocês, espero que tenhamos um ótimo debate e estou ansioso para ouvir os meus colegas e minhas colegas que virão. Obrigado. Obrigada, Cleiton. Te trago novidades.